Boa noite, professor. Boa Parabéns noite. pela vitória. Em outras oportunidades você já destacou, né, que poderia acontecer do Operário vencer algumas partidas e você até mesmo não gostar da performance da equipe. Hoje foi um jogo que você gostou? Gostei. Boa noite a todos. Gostei dos dois tempos, das duas estratégias. Gostei da entrega, que é marca registrada desse time. Em todos os momentos, desde o primeiro dia, nas vitórias, nas derrotas, nos empates, sempre entrega, sempre no limite. E dentro daquilo que são as possibilidades, dá parabéns para meus jogadores pela mentalidade, pelo equilíbrio emocional, por tudo que a gente vem fazendo dia após dia, entendendo o histórico recente do clube e confiando bastante nos passos que a gente vem dando. Nosso vestiário é um vestiário fechado, equipe fechada, equipe unida, equipe empenhada, que tem vestido a camisa com muita raça, com muito amor, e independente de qualquer coisa, que está muito conectada, muito empenhada naquilo que é a responsabilidade, naquilo que são os objetivos, naquilo que a gente vai ter que passar para conseguir, e entendendo os passos que precisam ser dados ao longo do processo, que é um campeonato médio e longo prazo, e que a gente precisa conseguir lidar com as circunstâncias positivas, negativas, com as situações, e a cada passo que a gente dá, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e continua buscando. O mais importante de tudo é a gente ser o que a gente é, que foi, eu venho falando isso sempre, uma equipe. Nos momentos difíceis a gente vai passar junto, os momentos bons também, e com muito companheirismo entre eles, com a comissão técnica, com a diretoria, e a necessidade que a gente tem do torcedor, da imprensa, fazerem parte desse processo. Eu acredito que o Operário o Operário vencendo, eu acredito que todo mundo ganha, todo mundo cresce, todo mundo tem novas oportunidades. Então é muito importante a gente ter um ambiente, como eu sempre falei desde o primeiro momento, um ambiente positivo, um ambiente que favoreça o apoio, que favoreça a superação, a resiliência, os momentos difíceis. Hoje a gente enfrentou uma equipe, essa equipe sim, é uma equipe bem treinada. Essa equipe sim é uma boa equipe. Essa equipe é uma boa equipe, com jogadores individualmente muito bons. Como eu falei, o Roger, um ótimo treinador, já tinha enfrentado antes, bem estruturada no seu entorno. Hoje foi uma grande vitória do Operário. Um jogo extremamente difícil. E a gente sabia da dificuldade que ia ser, que era jogo para ganhar de 0-0 mesmo. Então, estou muito feliz com a entrega, muito feliz eu estou muito satisfeito com aquilo, como a gente tem encarado os percalços e como, inevitavelmente, a gente tem se fortalecido. Estou muito feliz com a minha equipe, com meus jogadores, com todos eles, em todos os aspectos que abrangem o jogo, físicos, técnicos, táticos, emocionais, psicológicos. Hoje foi uma ótima demonstração, não foi perfeito e nunca vai ser, mas foi uma grande demonstração de hombridade, uma grande demonstração de coração, de busca daquilo que é a importância desse ano para o clube e para todos nós. Boa noite, Moraes. Primeiro, parabéns pelo nascimento. Obrigado. Gabriel. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém, obrigado. Quantos filhos? 5? 4 filhos. Mais alguns aí, não biológicos, minha esposa ouve lá, mas aqueles que a gente tem um cuidado especial. Sou um homem privilegiado, muito abençoado por Deus pela família que eu tenho e pelas pessoas ao meu entorno. Mas parabéns, de coração. Obrigado. Moraes,
Série C não se joga, se ganha. E isso foi provado hoje, né? Um jogo difícil, você já fez um resumo aí do que foi esse jogo. Mas eu gostaria de saber de você a tua ideia com a formação inicial, né? Sem um meia ali de ofício, né? O Marco Antônio e o Luizinho, ambos no banco de reservas, e você ali com o Alisson Silva e o Vinícius Diniz, e aí o Oller e o Felipe Augusto mais próximos ali do Popó. Isso, perfeito. Justamente essa leitura, Dudu, nós detectamos que a gente conseguiria ter muitas vantagens quando a gente ganhasse o campo ofensivo e trocasse o lado. Então a gente queria uma relação ali de 3, 4 homens para cada corredor lateral, para que a gente pudesse gerar algumas vantagens, especialmente numéricas. O Oller tem feito esse papel de um meia atacante. O Felipe Augusto, apesar de não ser totalmente a característica dele ali de perfilamento, um jogador mais de espaço, de arrasto, mas a gente queria gerar alguns movimentos para poder, especialmente, ter 5 homens mais próximos da linha deles. Então, Arthur, Felipe, Popó, Oller e Iago, bem espetados no campo, para que a gente pudesse ter, como eu falei, as vantagens numéricas e as outras nas trocas de corredor, e já preparando a ideia para o segundo tempo de ter os extremos e ter a entrada de um meia. Torcendo para que isso não fosse necessário. A gente criou chances para fazer os gols, né? Chegadas as duas principais, quando a gente troca de lado e atinge o Iago ali, um bom posicionamento do Felipe e do Popó dentro da área. Teve uma outra do Oller de fora da área também, que a gente conseguiu descobrir aquele espaço nas trocas, nas mudanças de lado. Então acredito que funcionou bem, né? Arthur e Iago no primeiro tempo muito participativos, e aí já com a estratégia pronta para o segundo tempo a gente ter no meia, aí com a possibilidade de ter um meia, de ter 2 meias. Aí o jogo foi pedindo algumas situações, a mudança do Iago, que era uma que não estava tão prevista, mas que foi importante. O Sávio entrou bem, o Iago também fez ofensivamente principalmente, fez um bom primeiro tempo. Então são sempre as situações, a importância da gente ter no elenco versatilidade e ter mais de 11, né, como eu sempre falo, o jogo vai pedindo algumas situações e a gente vai lendo ali e procurando contribuir com a equipe para que a gente possa atingir o nosso objetivo sem nunca deixar de estar equilibrado. Então eles tiveram a chance logo depois da nossa chance, foi a chance deles, que aí o Rafa fez um gol para nós. Então eu acredito que funcionou, né? Mas resumidamente, Dudu, o Oller consegue fazer esse papel de vir de fora para dentro. Ele tem essa característica também. Mesma coisa quando joga o Rafael Lucas, é um jogador de flutuação, né? Um falso ali atacante, e dá essa característica do meia, não necessariamente tendo um meia 10 de ofício. Boa noite, Guanais. O Operário agora volta ao G8 do Campeonato Brasileiro, está na 5ª colocação, pegou o elevador na tabela. Mas, Guanais, eu queria que você avaliasse, você já falou que começou o jogo até pensando numa estratégia de segundo tempo. Claro que o jogo ele é um só e a gente tem que analisar ele como resultado também. Mas você acredita que as mudanças que foram feitas no segundo tempo e o desempenho da equipe, comparando o primeiro com o segundo tempo, melhorou? O time ficou mais solto, talvez sem um dos 3 zagueiros ali, porque o Índio vai voltando. Enfim, as alterações que você fez, entrada do Messi, dos outros jogadores. Queria que você analisasse se, na tua opinião, teve essa melhora do segundo tempo em relação ao primeiro. Eu queria que você falasse também sobre a importância de ter de volta entre os relacionados o Luizinho, que passou um momento muito difícil, pessoal. A gente sabe que ele ainda está sentindo muito tudo que envolveu o irmão dele. A gente sabe que tem um apoio muito grande do grupo, e poder ter ele de volta entre os relacionados é um sinal, imagino, que na cabeça do professor, de logo ter ele em campo novamente também, né? Sim. O que eu acredito? Eu acredito que tudo no futebol, tudo que envolve futebol é multifatorial. Então, como eu falei, eu gostei dos 2 tempos, das 2 estratégias, e é sempre o gol, né, e está muito relacionado ao resultado, é sempre um balizador ali para a gente julgar, né, se foi bom ou se foi ruim. E só um pouquinho antes. A Série C é assim. A Série C é assim. Então, agora a gente está a 4 jogos, né? 2 vitórias, 2 empates. Então, é um jogo de cada vez, e hoje não termina, né? Nós estamos em 5º, nós não estamos classificados ainda. Então ainda tem que jogar todos os jogos até o final. A gente tem que estar preparado para lidar com todos os jogos. Vamos jogar fora de casa agora, com viagem, etc.
Então, vamos viajar lá para a gente buscar um resultado. Então, a Série C não termina agora. A gente tem que estar equilibrado para lidar com cada jogo e etc. Então, estamos em quinto. O que estava para 13º agora é ponto na tabela. Então, a gente tem que atingir, tem uma meta para a gente atingir ali para classificar entre os 8. A meta é classificar entre os 8. Classificou entre os 8, depois começa outro campeonato. A gente sempre está se balizando por aí. Então, já joguei essa competição, sei como ela é, um jogo de cada vez, um adversário difícil pra caramba, que também vai brigar para se classificar. Então, só para retornando um pouquinho em relação à tabela, ao imediatismo, aos resultados, etc. Em relação às estratégias, às mudanças, o primeiro tempo foi bom, muito bom, o segundo tempo foi bom, muito bom. Depois a gente tivemos muita bola, tivemos muito volume, principalmente no segundo tempo. Então, obviamente que você tem um jogador a mais ali, né, e aí a gente foi desmanchando algumas situações para ter mais jogadores com características ofensivas, sem abrir mão do equilíbrio da equipe. Então, tomamos pouquíssimos contra-ataques, né, então, e sem nunca abrir mão da nossa ideia. Então, mais uma vez, parabéns para os jogadores, que mesmo emocionalmente com o ao redor ali um pouco tenso, sempre confiante, convicto daquilo que precisava ser feito, de construir para que a gente pudesse chegar ao gol. Trabalhamos de bola curta, trabalhamos de bola longa, marcamos pra caramba, fizemos transição, fizemos falta, fizemos tudo, jogamos o jogo como um todo. Então isso me deixou muito satisfeito. E aí uma coisa vai funcionar bem, outra coisa vai funcionar melhor, aí num jogo vai funcionar bem por causa disso, mas é sempre multifatorial, né? E o Luizinho, né? E o Luizinho é uma das coisas que eles passam. O exemplo do Luizinho é o exemplo que muitos de nós passamos fora do campo para demonstrar aquilo que nós somos, seres humanos. Então, esse é um dos fatores, e isso influencia a performance, isso influencia o rendimento. Quando ele entra em campo, ele não entra sem, ele entra com aquilo que ele vive na vida pessoal dele. E todos eles têm algo, todos nós temos algo. Então, o que a gente quer nesse momento? Olhar para a nossa família, olhar para a nossa torcida, olhar para o nosso diretor e falar assim, cara, esse cara está comigo. Imagina se a gente não fosse solidário ao Luizinho, como que estaria o Luizinho agora? Então, eu peço que, inclusive, essa contribuição de todos, para que a gente pudesse, não só o Luizinho, mas a equipe como um todo. A vitória nossa, quando eu falo nossa, eu estou falando de você, eu estou falando da torcida, eu estou falando de todo mundo. Então, é muito importante, não só o Luizinho, a gente poder contar com todos os jogadores. Então, esse jogo a gente contou com o Oller, contou com o Rafael Lucas, que está com muita dor e se colocou à disposição para jogar, e foi fundamental no momento da entrada dele. Da mesma forma que todo o tempo que o Popó esteve em campo, ele também foi fundamental. Então, a gente quer contar com todos. Isso, e às vezes vai conseguir, às vezes não vai conseguir. Então, a importância, o Luizinho, desculpa me alongar um pouco, mas o Luizinho é o retrato daquilo que é o ser humano dentro do campo e daquilo que é a importância do indivíduo dentro de todos os aspectos coletivos. Boa noite, professor. Você falou algumas coisas que eu acabei guardando aqui, vou dividir a minha pergunta. A primeira delas o Operário foi para o intervalo no 0-0 e pressionado, né? Porque a torcida cantava alguns gritos de pressão e se não ganhar. E aí termina o jogo, você começa a olhar, agora são 4 jogos sem perder, são 2 vitórias, 2 empates e tinha esse copo meio cheio, meio vazio antes da partida. Então eu queria que você falasse também sobre esse aspecto pressão, sobre o aspecto, até você no final da coletiva passada, você disse, se eu não ganhar domingo e quiserem mudar, o meu cargo está aqui e coisa assim, você volta a ganhar mais uma vez dentro de casa, são 4 jogos em sequência. Queria que você falasse sobre esse aspecto e ainda, para ser justo, eu perguntei sobre o Rafael Santos no domingo e durante a semana muita gente falou, tem que trocar o goleiro, pressão. Ele fez uma defesa, uma intervenção de gol ali. Queria que você falasse também sobre ele, que hoje foi o capitão da noite. Boa noite. Boa noite. Tá, uma oportunidade essa aqui, vamos utilizar com sabedoria. A pergunta, inclusive, foi do Sebastião, Leandro. A pergunta lá foi do Sebastião, sobre pressionado, alguma coisa nesse sentido, né? O que eu penso assim, cara? Eu penso que a gente tem sempre oportunidades muito ricas nas nossas mãos.
E o que diferencia um profissional do outro, um ser humano do outro, é justamente a forma de pensar. Então talvez essa pergunta e essa linha de raciocínio é o que geralmente todo mundo pensa. Eu até falei para o Sebastião, isso é cultura do futebol brasileiro. Eu não estou pensando nisso. O que eu estou pensando? Em treinar bem e vir para o jogo, fazer um bom jogo, dar apoio para a minha equipe, cobrar quando necessário, treinar bem, detectar onde estão os problemas para que a gente possa estar energizado. Preparei não só eu, eles também, preparamos a mentalidade, porque sabia que da mesma forma que tem o apoio, isso pode acabar rápido, e aí vira uma situação, então pra gente, agora ganhamos. É um jogo, acabou e já vamos pro próximo. Então a gente é muito consciente disso. O que se resume aí, Leandro? Eu estou preparado para aquilo que é a minha profissão. Estou preparado, cara. Hoje a gente tem um trabalho que, mais do que os resultados, e a gente vem dando resultado, tem um processo extremamente rico, cara, no dia a dia. E nem todos conseguem ver, e é assim mesmo. Quem tem que valorizar é quem está aqui dentro. E eu sei que quem está aqui dentro valoriza aquilo que está sendo feito, porque acompanha no dia a dia. E os resultados, eles são consequências desse trabalho, daquilo que a gente faz no dia a dia. Então, é isso que eu tenho que me focar. Pela cultura do nosso futebol, essa pergunta foi feita, né? E como eu tentei responder para o Sebastião, faz parte, eu sigo trabalhando normalmente. Eu vim para cá com propósitos, e se por um acaso houver um determinado término, eu vou entender que foi até ali que eu tinha que cumprir a minha missão. E a partir dali, a vida segue. Eu estou fazendo o meu melhor todos os dias, desde o primeiro momento. E o Rafael Santos, nós não nos balizamos por erros. Porque se eu for me balizar por erro, ninguém vai jogar. Porque todos eles erram. Desculpa, todos nós erramos. O tempo todo. Então, a base não é o erro. A base é o jogo. Então vamos falar do Rafael Santos aqui. O Rafael Santos, ele participa quando a gente está defendendo, participa quando a gente está com a bola, participa na liderança, participa de diversos aspectos. No jogo lá mesmo que houve erro, houve uma defesa de gol também. Então são sempre acertos e erros. O futebol é isso, o jogo é isso. A gente não vai se balizar por erro. Porque aí, por exemplo, você troca, poderia colocar o Jefferson também, não tem problema nenhum. Os dois são titulares. Certo? É uma questão de escolha. Mesmo, por que vai sair com o Marco? É uma questão de escolha, cara. Agora, o que baliza não é o erro. O que baliza é aquilo que todos eles. Aquilo que eles fazem no dia a dia deles. E aí tem que escolher 11, para depois escolher mais 5, e assim sucessivamente. Então é importante a gente entender isso. A gente que eu falo, a gente ali dentro. Eles têm minha confiança. Eu já falei isso, eu estou repetindo todas as entrevistas, e se for o caso, vou repetir até o final. Eles têm a minha confiança. Rafael, Jefferson, Marco Antônio, Waller, todos eles, inclusive os que não entraram. Então, valorizar por aquilo que é feito repetidamente. E eles buscam ser melhores todo dia. A gente tem vestido a camisa do Operário com muito amor, com muito respeito, com muito esforço. Tá? E, mais uma vez, eu gostaria que isso fosse o suficiente para a gente ter apoio. Boa noite, Guanais. Parabéns por mais uma vitória. Guanais, duas questões. O Operário teve alguns desfalques para o jogo de hoje, não veio completo, o departamento médico foi acionado. E outra questão também é que no Pouso Alegre tinha o João Viale, ele que passou pelo seu comando no Atlético Paranaense, hoje atua no futebol profissional, no elenco profissional. Guanais, com esses desfalques, você vê a necessidade de chamar alguns atletas das categorias de base do Operário para compor elenco, para possivelmente dar oportunidade para eles? Mel, primeiro que é muito legal ter participado desse processo do Viale, dele estar em campo hoje mas ter participado dessa transição dele da base para o profissional. Ele estava chegando no Atlético Mineiro do Paraná, e eu sei que a gente contribuiu muito para hoje ele estar aqui, então fico muito feliz de ver ele em campo, ainda mais que a gente ganhou dele, então um abraço para ele. Em relação a todos os jogadores que estão hoje no Operário, tanto os que estão cursando no Sub-20 quanto os que estão no profissional, eles estão disponíveis, e a gente vai
à medida que há necessidade, construindo esse processo como a gente vem fazendo desde o começo. Então, mais uma vez, valorizar aquilo que o Batata começou lá atrás com o Sandro, aquilo que o Sandro vem fazendo todos os dias e que hoje é supervisionado ali pelo Peixoto, com o Schumacher, junto a gente vem, como eu falei, não é só aquilo que acontece agora, 100 minutos, mas aquilo que a gente vem fazendo todos os dias no Operário, então trabalhando junto. Amanhã mesmo a gente tem um treino para fazer junto. Nesse primeiro momento, o elenco profissional ele está bem abastecido, ele está bem, a gente sempre atento, então chegou o Pará agora para a gente conseguir reforçar, sempre buscando aumentar a qualidade da nossa equipe e cuidando dos processos para que o departamento médico seja um grande suporte como vem sendo, como a fisioterapia, como a área de performance. Então tudo aquilo que a gente faz dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia, para servir de suporte para que os jogadores estejam bem preparados para jogar, para se entregar, para correr do jeito que eles correram e que eles vêm correndo todos os jogos, em todas as situações. Então, todos eles estão à disposição do clube e a gente vai buscar sempre tomar boas decisões para as escolhas deles e para aquilo que é a prioridade no ano, que é o Campeonato Brasileiro.